Olha, eu tive muitos ídolos na mágica em fases diferentes da vida. Agora, sempre que eu tenho que escolher um, eu sempre escolho o Rocan. Né? O Rocan é um mágico brasileiro. Eu conheci em 1995, num show de 40 anos da MSP, Associação dos Mágicos de São Paulo. E eu tenho a impressão de que daquele dia até o dia de hoje eu nunca mais vi na vida, ao vivo, assim, algo que me tivesse impressionado tanto. Né? O Rocan me impressionou e me influenciou demais nesses primeiros passos. Né? Nos meus primeiros shows, a influência do Rocan era muito visível. E depois, anos mais tarde, o que aconteceu foi uma certa ruptura daquela estética do Rocan para a criação de uma estética própria. Não é? Até quando eu tenho que ir a congressos de mágico, para falar para mágicos ou que estão começando ou que vão para competições, e essa é a dica mais preciosa, né? A busca pela criação de uma estética sua. Acho que essa elaboração daquela minha estética foi talvez o fator principal para os prêmios nos congressos, né? A criação de uma estética que é o que o artista tem de sentimento para passar para o público, a sua comunicação mais pessoal. Né? Então, quando houve esse rompimento com a estética do Rocan para a criação de uma nova estética, dali nasce mesmo uma expressão artística que é legítima. Mas a influência dele, ela sempre vai me comover muito. Eu acho maravilhoso, né? O Rocan é uma coisa muito grande para a minha carreira. Ele enchia o palco, né? Era uma coisa incrível. Até hoje, quando eu vejo ele se apresentar, eu me comovo. Eu fico... me remete à minha formação mais remota, né? E sempre que eu sei que ele vai se apresentar, eu vou lá ver. E o que impressiona muito também é a regularidade dele. Eu nunca vi nesses 16 anos que eu conheço o Rocan, eu nunca vi uma apresentação que ele não tenha sido aplaudido de pé. É uma coisa impressionante. Hoje a gente é muito amigo, ele é uma pessoa muito próxima, as duas famílias são muito amigas, ele frequenta a minha casa e eu a dele. A gente tem uma amizade muito próxima, mas isso não diminui em nada a admiração imensa que eu tenho pela figura artística dele. Eu acho que é uma coisa muito grande, muito forte. Então, se entre dezenas de influências que eu tive, certamente foram muitas, eu coloco numa posição central e principal. Né? Essa é a minha grande referência. Eu escrevi um texto, eu tinha um espaço na revista Magi, era colunista da revista, que é uma revista voltada para o meio mágico, e em 2006 escrevi esse texto sobre o Rocan. É um poema, e para fazer esse depoimento sobre ele, a ideia foi resgatar esse poema. Eu fui reler e achei curioso, já tem alguns anos, é mais uma constatação de que ao longo dos anos eu sempre procurei homenagear o Rocan de alguma maneira, né? Eu honestamente não me lembrava de detalhes assim, mas relendo vi que tem coisas muito curiosas. Essa era uma época em que era muito moda essa mágica pela televisão, a mágica do close-up, alta tecnologia, o David Blaine, o Chris Angel, essa história, que era um pouco o oposto da linguagem que ele se propõe, né? Que é a história do mágico manipulador, mais clássico e tal. E então essa dualidade ideológica assim era muito visível, assim, né? Então o poema cita isso aqui. Cita também o que houve meses antes do feitio do texto, que foi uma experiência muito curiosa. No Congresso Brasileiro de Mágicos 2006, eu fui jurado e ele também. A gente sentava do lado, conversava, fofocava sobre quem estava se apresentando e ele via coisas que eu não via, eu via coisas que ele não via. A gente trocava muita ideia e ter sido jurado junto com o Rocan e com outros colegas foi mais uma experiência muito boa. E isso está citado aqui, a história do 0 a 10, os pulos de 0 a 10 e tal. E a relação com os filhos, e ele sempre que vem em casa pede um café, e ele diz, o meu sem chantilly. Contava ele, está citado de raspão aqui em vários trechos, né? A história dele dizer que quando começou não havia videocassete, não havia muito recurso, então você tinha que assistir aos mágicos e treinar com o que você tinha. Então ele ia trabalhar, ele sempre conta essa história, com o limão, simulando a bolinha do mágico, e girando o limão dentro do bolso, ele ia ali praticando, girando o limão e tal. Isso tá também de raspão aqui, eu agora relendo me lembrei. Se é verdade a verdade poética carpenejariana de que todo pulo repete o ventre, então sempre terminarei repetindo você, senhor dos engenhos da era das mãos, como circo em complemento ao pão, o sempre simples pão sem qualquer ornamento,
te repetindo e me desdizendo e aproveitando para desdizer essa contemporânea e, esperemos, sabemos, efêmera era Blaine Angel High Close-Up Tech anti-mágica eletrônica, anseio de contra-humana pós-modernidade, esse excesso de taras virtuais adultas, pretensamente sociais demais, em detrimento do algodão doce. E onde ficam nessa história as nossas, mais suas, hegemônicas mãos? Permanência e transcendência, você e as suas coisas em hermético manuseio das vontades, as virtudes humanas, plumas de chumbo do poético, a cara das pombas, o seu sem chantilly, girando o limão no bolso, os óculos e os pulos de 0 a 10. Pois é, meu caro, somos eternos injustos inventando a justiça. O palco é mais além de nós. Elas, impossíveis, as ilusões são as mesmas, apesar da idade dos seus filhos. A carne do fogo e do tempo, todas e tudo aí, ainda e sempre, sempre do seu jeito muito mais. Meu saudosismo rasteiro, ele diz em mantra, sempre do seu jeito muito mais. Apesar do que pensam, apesar de ainda se levantarem para aplaudir, apesar do que eu vi com 15 anos é para sempre desse atual contra nosso cultural cenário. É um texto de 16 de novembro de 2006.